Livro de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim, eu quero até ler, eu vou ler um pouco antes o texto, e fica melhor para nós darmos sentido ao nosso contexto aqui. Jesus, a videira, versículo 1, diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que não dá uvas, ele corta, embora elas estejam em mim. Mas o ramo que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Preste bem atenção nisso. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Isso é muito importante. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Preste atenção nisso aqui, gente, pelo amor de Deus. Senão a sua vida cristã não fará sentido se você não entender essa base, essa estrutura. Não adianta você construir uma casa se você não tiver feito uma boa base. Se a base ela for fraca, ela for frágil, em qualquer abalo, em qualquer circunstância adversa que essa construção ela sofrer, ela pode ser comprometida toda a sua estrutura e causar muito prejuízo na vida das pessoas. Então, olha só o que ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, gente. Sem mim vocês não podem fazer nada. A nossa vida ela pode ser construída de forma superficial, como é a vida de muitos lá fora. Constrói uma vida superficial, só tem rótulo. Você olha e fala assim, nossa, eu queria ter a vida que aquela pessoa tem. Mas quando você vai conviver com essas pessoas, você entende que a situação que essas pessoas elas vivem são desesperadoras. Vivem de aparência, porque se elas tivessem mesmo coragem de dizer o quanto elas estão sofrendo, o quanto elas estão desesperadas para encontrar consigo mesmo, encontrar sentido para a sua vida, você falaria, glória a Deus, e daria mais valor à vida que você leva em Cristo Jesus. Porque você entende que sem Cristo, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Não faz sentido a nossa vida. Então precisamos valorizar isso daqui, o relacionamento com Jesus. E é isso que eu quero falar hoje. Versículo 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Olha que profundo. Quem não estiver unido comigo será jogado fora e secará. Aí você vai entender porque que a vida de muitas pessoas não progridem espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, financeiramente, porque talvez essas pessoas estejam desconectadas com a vida, aquela que leva a vida verdadeira. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, aonde são queimados. E aí vem a parte profunda do texto que diz, preste atenção nisso, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo
o que vocês pedirem. Olha que profundo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que vocês pedirem. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa fluir através da minha vida, que diminua eu, para que tu cresça. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a importância do nosso relacionamento profundo e íntimo com Deus, os benefícios que isso traz para nós. Se nós tivermos um relacionamento raso, você receberá proporcionalmente ao seu relacionamento. Preste atenção nisso, guarde isso na sua vida. As bênçãos de Deus nas nossas vidas, ela é proporcional ao nosso relacionamento com Ele. As bênçãos que você recebe de Deus para a sua vida, ela está relacionada ao grau de intimidade que você tem com Ele, de relacionamento que você tem com Ele. Se é um relacionamento raso, superficial, você está recebendo nada ou quase nada. Quanto maior a profundidade do seu relacionamento com Deus, maiores são as bênçãos de Deus para a sua vida, porque você vive de propósito. Deus não vai entregar poder para você mudar a vida, mudar a história, se você não tiver uma motivação correta. Você acha que Deus vai entregar um carro na mão de uma criança? Tem condições de um pai dar um carro na mão de uma criança? 10 anos, 8 anos, 5 anos, porque não tem maturidade para receber. Na verdade, tem pessoas aí de 30, 50, 70 anos que ainda não têm maturidade, na verdade, né? Infelizmente. Mas no sentido natural, mais básico do ser, você não vai receber algo que você não tenha maturidade, porque você pode causar um dano para você e para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que te amam. Então Deus não vai fazer isso para você. Por isso que para recebermos as bênçãos de Deus, e Deus tem um compromisso com Ele mesmo, de abençoar a humanidade. E Deus vai trazer parcerias, vai fazer parcerias com aqueles que querem se submeter a Ele e a sua palavra, para que possa abençoar a humanidade. Por exemplo, nós vemos quando Deus ele chamou Abrão, ele falou assim: Abrão, eu vou te chamar você porque eu vejo que você é uma pessoa que tem tido maturidade e busca maturidade cada vez mais, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu posso contar com você, eu posso contar contigo. Aí o que acontece é que tem muitas pessoas que elas vão vindo na igreja, e elas estão na igreja e passam alguns momentos difíceis, e elas falam assim: eu vou sair da igreja. Por quê? Porque você vai sair da igreja? Porque eu estou indo na igreja e parece que Deus não quer me abençoar. Eu não consigo receber as bênçãos de Deus. A minha vida ela não muda. Eu não consigo alcançar as bênçãos. Eu já fiz campanha, fiz oração, eu peguei e ouvi a palavra, tenho estado na igreja todos os dias, tenho subido ao monte, tenho orado fervorosamente, mas eu não recebi a bênção. Então eu vou sair da igreja, porque eu estou, entre aspas, no pensamento da pessoa, eu estou perdendo o meu tempo. Já que eu estou lascado mesmo, poderia estar em casa, vendo uma novela, mexendo no celular, vendo um vídeo no YouTube, que pelo menos eu ia ficar rindo. Eu estaria maquiando os problemas que eu estou enfrentando, já que eu não consigo resolvê-los, já que eu não tenho tido as respostas de Deus para a minha vida, já que as orações que eu tenho feito não têm sido respondidas, já que a oração que pastores e líderes
irmãos de ciclo de oração têm feito e não têm resolvido na minha vida. Eu vou largar. Só que nós esquecemos que na vida cristã, o que você diz que você é, o que você diz que você tem, ela não tem tanta importância assim, se você não tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus. As pessoas estão muito ligadas a títulos. Eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou ministro de louvor, eu sou diácono tal, eu levo a Bíblia debaixo do braço. Isso são tudo coisas que são importantes, mas não é o primordial, o centro, o coração de tudo, de todas as coisas. Porque tem muitas pessoas que acabam servindo como âncoras. A âncora, ela te prende num lugar. O navio, quando ele quer parar, ele joga a âncora, não é verdade? Ele joga a âncora e a âncora vai para o fundo do mar e para. Só que aquilo ali fica parado e não gera nada. Quando você está ancorado ali, aquilo não gera nada, aquilo não gera vida. Mas quando você está enraizado, você está ligado à raiz ela faz com que você tenha vida. E foi justamente o que Jesus falou, que nós estivermos ligados a Ele, que é o ramo. Se nós estivermos ligados a Ele, nós teremos vida. Nós não podemos ser como âncora, mas temos que ser como raiz, para que nós possamos ter vida, vida para prosseguir, vida para vencer as adversidades, vidas para tomar as melhores decisões da nossa vida, para que nós possamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Porque senão nós vamos paralisar, acreditar que Deus, Ele não pode fazer nada na nossa vida. Então tudo isso, ser homem de Deus, pregador, pastor, tudo isso é importante, mas não é o coração, a parte mais importante da vida cristã, não é o que você faz para Deus, mas é quem você é com Deus. Essa é a parte mais importante do cristianismo. Essa é a parte mais importante, porque você não está movido por motivações erradas, mas motivações corretas, motivações do fundo do seu coração. Deus, Ele deixa para nós legados, e nós temos acostumado com o nosso dia a dia, nossa vida, estamos acostumados com herança, porque nós olhamos a palavra, Deus está falando, oh, você tem isso, você tem aquilo, não sei o que, a gente faz, maravilha, eu tenho, é direito meu, é herança. A herança, gente, ela é diferente do legado. A herança, ela está relacionada a coisas, a bens materiais, bens móveis ou imóveis. Quando a pessoa morre, ela deixa ali no testamento uma casa, um carro, é uma herança. E por força da lei, automaticamente, ela vai passar para você. É só você requerer, por conta da lei, não, eu tenho direito a esse bem móvel, a essa casa, esse carro. Então você faz ali o requerimento, e por força da lei, aquilo é passado para você automaticamente. Só que o legado, ele é diferente. O legado está relacionado a exemplos morais e éticos que são deixados para nós. E Deus, Ele deixou heranças para nós, para que nós pudéssemos receber. Sim, deixou bênçãos para nós. Os nossos filhos, a Bíblia diz que os filhos são heranças. É um bem abençoado que nós temos, que não é irrevogável, não tem como você... É bênção, é um bem, é seu. Agora, mudar a tua vida, mudar a tua história, você só consegue por meio do legado. Você conseguir entender o legado, você só consegue tomar posse pelo legado. A herança, você vai no juiz, você corre atrás e você recebe. Você quer um filho, você vai no calor do amor do casal, ainda que se tiver dificuldades biológicas, tem tratamentos. Ainda que tiver dificuldades biológicas, tiver dificuldades em tratamento, você vai lá no educandário, alguma coisa relacionada a essa, e você adota a criança e você toma posse da herança.
você vai ter herança de qualquer forma, porque ele é um direito requerido. Agora, mudar a tua vida, transformar a tua vida, não, eu quero ter uma vida nova. Você vai aonde? Eu quero ser uma pessoa que eu amo a minha família, que eu amo meus filhos. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Eu quero ser uma pessoa que ajuda a sociedade. Você não compra isso com dinheiro. E você não requer isso em algum lugar, em algum balcão, algum estabelecimento, algum profissional. Isso somente Deus é que pode tratar. E a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para entender e discernir os desejos do coração de nossas vidas. Somente pelo legado. O legado, ele é o quê? Ele é ético e moral, ele é passado como exemplo. Por exemplo, tem muitos pais que eles nunca vão deixar ou nunca deixaram para os seus filhos carro, nem casas, nem deixaram dinheiro no banco, não deixaram os bens materiais, mas esses pais deixaram exemplo de honestidade, de integridade, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa paciente, de ser uma pessoa determinada, de ser uma pessoa disciplinada, de ser uma pessoa que não desiste, de ser uma pessoa que acredita nas pessoas que elas podem ser melhor do que elas são. Isso é uma vida que a pessoa leva e ela vai deixando para as próximas gerações, para os seus filhos, para a sociedade, para as pessoas que estão à sua volta. Isso é legado. Eu faço, eu ajo e eu deixo como exemplo. Por exemplo, meu pai não deixou herança, não deixou milhões para mim, financeiramente, não deixou bens materiais para mim, mas o meu pai deixou para mim um legado de determinação, de honestidade, de coragem, de expertise, de fazer amizades, de atender às necessidades dessas amizades, porque quando eu sano as necessidades das pessoas, automaticamente eu consigo alcançar objetivos inimagináveis na minha vida. E através do legado que eu consegui captar, eu não fiquei olhando, me lamentando porque meu pai não deixou para mim bens materiais, não deixou casa, não deixou riqueza, mas eu captei o legado que ele deixou. Meu pai era uma pessoa bacana, honesta, querida pelos amigos e pela sociedade. O que ele fazia, como ele se comportava, como ele era. Se eu conseguir aproveitar isso, eu conseguirei ter uma vida extraordinária. Se eu ainda juntar isso, agregar isso a novas competências, eu posso me tornar uma pessoa muito melhor. E foi justamente isso que eu fiz. Eu consegui unir o legado que o meu pai deixou, de uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, de um comerciante, de um negociante, e unir isso ao conhecimento, ao estudo, à disciplina, a palavra de Deus, forma um homem que tem resultados significativos e relevantes dentro da sua sociedade e passa isso agora para as próximas gerações. Eu consegui isso para a minha vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Quantos filhos que eles ficaram apenas conectados na herança que os seus pais deixaram para eles, bens e riquezas, mas eles não deram valor para o legado dos seus pais. Como eles conquistaram isso? A forma como eles fizeram, íntegra, honesta. Qual a forma que eles fizeram? A paciência que eles tiveram, a disciplina que eles tiveram. Muitos não olharam para esse legado que seus pais deixaram, porque o legado você transmite pelo exemplo e você capta pelo amor. A herança, você deixa os bens e você vai até as instituições regularizadas pelos governos e você requer, e é um direito seu. Então muitos filhos chegaram lá e falaram assim: agora papai e mamãe deixou uma herança para mim, e eu vou usufruir dessa herança.
e passado um determinado tempo, alguns anos, essa pessoa já não tem mais nada. Ela jogou tudo fora, porque essa pessoa, ela estava simplesmente conectado à herança e não ao legado. Porque o legado você consegue conquistar, captar pelo relacionamento e o amor que você tem. Aí nós trazemos para a palavra de Deus, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Muitas pessoas, elas chegam aqui na igreja e elas começam: pastor, ora para mim, eu vou fazer campanha, eu vou fazer oração, eu vou ser pastor, eu vou ser aquilo outro, porque as pessoas acham isso bom. Elas querem a fama, às vezes querem a fama, querem o status que isso proporciona. Ou seja, as pessoas estão querendo o resultado, as pessoas estão querendo a herança, mas elas não estão dispostas a entender o porquê, como foi que essas pessoas conquistaram, a rotina que essas pessoas elas tiveram que desenvolver no dia a dia, o preço que você tem por você alcançar níveis como esse. As pessoas não têm noção, e quando elas então, com muita luta, com muita garra, com muita fé, elas conseguem conquistar essas bênçãos, passa um determinado tempo, essas pessoas não aguentam a pressão, e o que elas fazem é querer sair da igreja, é querer ir embora, porque elas não tiveram um relacionamento íntimo profundo com Deus, e isso não causou resultado significativo e relevante para a sua vida, não fez com que as bênçãos que elas adquirissem fossem de fato bênção para elas e bênção para outras pessoas, porque elas se importaram apenas com a herança. E eu quero chamar a sua atenção aqui para que você não seja como esse tipo de pessoa que se importe apenas com a herança. Eu quero a herança, eu quero bens, eu quero a bênção, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas se você não tem relacionamento íntimo profundo com Deus, porque senão você vai cair justamente naquela palavra que Paulo diz: você pode ter o mundo todo, não adianta se você não tiver amor. Você pode pegar e dar toda a sua riqueza para os pobres, mas se não for pelo amor, for apenas por emoção, apenas para querer aparecer, apenas para querer reconhecimento das pessoas e não de Deus, isso não vai adiantar nada na sua vida, não vai servir nada, não vai produzir os frutos necessários para essa humanidade. Daí a importância do relacionamento com Deus, profundo e íntimo com Deus. Se você não desenvolver esse relacionamento, não vai ter nada, não vai produzir resultados. Mas o resultado do relacionamento com Deus, quanto mais íntimo, quanto mais profundo, quanto mais intenso com Deus e para Deus, mais poder você tem de alcançar vidas, de impactar vidas, de transformar pessoas, de transformar você mesmo, de transformar a humanidade, de levar vidas para a vida eterna, fazer com que pessoas venham para a vida eterna, mas não fazer por fazer, não simplesmente fazer por fazer, não simplesmente fazer para querer aparecer, para querer ter reconhecimento das pessoas, mas fazer para ter um relacionamento com Deus, para mostrar o quanto você ama a Deus, o quanto você se importa com Ele. Aí nós vamos chegar que, como eu sei disso? Aquilo que você faz para Deus, escute só, aquilo que você faz para Deus é o reflexo do seu relacionamento com Ele. O que você está fazendo para Deus? Mostra o nível de relacionamento que você tem com Ele. Eu não estou fazendo nada, eu não me interesso por nada, eu não estou preocupado com nada. Esse é o nível do seu relacionamento com Deus. É um relacionamento fraco, é um relacionamento frágil, porque você não faz nada para Deus, você não se importa com Ele, você não se importa com o próximo.
Ele fala assim: eu dei a minha vida por vocês. Eu vim, agora vocês vão e levem o evangelho a toda criatura, a todos os necessitados. Leva o evangelho para todo mundo. É a boa notícia, é as boas novas. Leva para que essas pessoas elas possam ser transformadas, para que essas pessoas elas possam ser mudadas. E o quanto que você está comprometido com isso? O quanto que você tem estado comprometido em levar o evangelho para o mundo? As boas novas, a boa notícia. Esse é o seu nível de relacionamento com Deus. E por isso que muitos estão na igreja o tempo todo, fazendo oração, recebendo oração, fazendo campanha, mas as suas vidas não é transformadas, porque nós conseguimos perceber o nível de relacionamento dessas pessoas com Deus, o tanto que eles têm se envolvido em realizar o seu propósito, o quanto eles têm se comprometido em fazer o seu melhor para Deus. Temos percebido isso, o seu relacionamento com Deus. Chega um determinado momento em que os discípulos, eles estão no pé do monte, e Jesus havia subido o monte para orar com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João. E eles estavam lá no Monte da Transfiguração, e chegaram lá uns homens com um dos homens com um filho muito problemático, miseravelmente endemoniado. E ele falou assim: eu peço para que vocês orem para esse meu filho, porque tem hora que ele se joga no fogo e ele me dá muito trabalho. Ore para ele. Vocês estão com o mestre todos os dias, ore para ele. Me ajude, eu preciso de uma solução. E os discípulos começam a orar para aquele homem e nada acontece. E eles oram para aquele homem e nada acontece. E de repente Jesus estava chegando e viu aquela cena que os seus discípulos, que aqueles homens que andavam com ele, eles estavam tendo dificuldade em resolver um problema. E então os homens jogaram na cara de Jesus, falaram assim: Jesus, nós trouxemos esse rapaz, filho desse moço, para que os seus discípulos expulsassem. E eles não conseguiram expulsar. Eles não conseguiram resolver o problema. E Jesus olha para ele e fala: vocês são homens de pequena fé. Vocês não conseguiram resolver esse problema. É porque esse problema, ele só sai com jejum e oração. E Jesus vai lá e fala para aquele demônio: saia. E o demônio sai deles. Em um determinado momento depois, passado alguns tempos, ele fala assim: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que nós não conseguimos resolver aquele problema? Porque ele se resolve com relacionamento. Quanto maior o relacionamento que você tem com Deus, maior é a autoridade e o poder que você tem. Por exemplo, quando você está trabalhando o mês todo, do dia 1º ao dia 30, quando chega até o 5º dia útil, porque você trabalhou o mês todo, você tem direito ao seu salário. Quando você desenvolve um relacionamento íntimo, profundo com Deus, constante, permanente com Deus, a sua recompensa, o seu salário é poder para resolver problemas, para destruir as obras do mal. Se eu não tenho relacionamento, se você não trabalha, você não vai receber. Se você não planta, você não colhe. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você não tem relacionamento com Deus profundo, íntimo, constante, permanente, você não tem poder para resolver os problemas. E os problemas vão chegar. E Jesus, ele disse isso. No mundo, João 16:33, no mundo tereis aflições. Os problemas irão vir sobre a tua vida. As dificuldades irão vir sobre a tua vida. Vai chegar sobre a tua casa. E você precisará poder. Em outra parte a Bíblia fala: você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras é a palavra de Deus. E Deus não vai fazer nada sem a sua palavra. A palavra de Deus revela o caráter de Deus. Ou seja, a forma como Deus age diante da humanidade,
e como Deus reage diante da humanidade. Como Ele age e como Ele reage. Como Ele planeja e como Ele vai reagir às situações adversas que a humanidade ela vai preparar. Que a humanidade vai rejeitar, que a humanidade não vai querer. Os problemas que Satanás vai criar. Então, quando você olha a palavra de Deus, você está entendendo o caráter de Deus. Como Ele age, como Ele reage diante da existência. E se nós pegarmos o legado, conseguirmos captar, se nós prestarmos atenção, como Ele age, como Ele reage, se nós, assim como Ele fez, nós fizermos também agindo e reagindo na nossa existência, na existência humana, nós iremos tirar de letra. Por isso Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, preste atenção no que eu fiz, como eu me comporto, como eu planejo, como eu vou reagir, e vocês serão bem-sucedidos, e vocês conseguirão vitória, e vocês irão superar essas dificuldades que vocês vão passar, vocês irão vencer essas tribulações que vocês enfrentarem. Mas para isso, é preciso você ter a palavra dEle dentro de você, continuar colocando a sua palavra. É impossível você conhecer a Deus, desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, se você não conhecer a sua palavra, se você não dá atenção para a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você está perdendo a oportunidade de ter relacionamento com Ele e do seu legado que Ele deixa. Com um legado, pode ser o homem mais pobre, o homem mais incapaz, mas se ele tiver um convívio com alguém que deixe um legado, e ele conseguir captar isso, ele vai se transformar em um rico milionário. Tem um livro no mundo business que chama Pai Rico e Pai Pobre. Um autor chama Robert Kiyosaki. Ele disse que ele tinha o seu pai. Seu pai era um homem muito tradicional e que era uma pessoa que tinha... Ele era um concursado, um servidor público, né, que nós chamamos servidor público. E ele levava a vida dele naquela devagar, não tinha muitos sonhos, não tinha muitas vontades, porque o seu salário era muito pequeno. Mas Robert Kiyosaki, ele estava sendo criado da mesma forma, de uma forma limitada, um mundo de escassez. Até o momento que ele começa a brincar com o seu coleguinha, e o seu coleguinha tinha um pai, que esse pai era um rico, ele era milionário. E ele começou a prestar atenção com o pai daquele coleguinha. O pai do meu colega, ele é milionário. Por que o pai do meu coleguinha é milionário e o meu pai passa dificuldade? Mesmo sendo um funcionário do governo. Eu tenho dificuldade porque eu não tenho relacionamento com isso, né? Mas por que o meu pai é rico, o pai do meu coleguinha é rico e o do meu pai é pobre? E ele começou a prestar atenção nas conversas, no diálogo, e ele começou a se interessar, ele começa a fazer perguntas para o pai do seu colega. Por que o senhor é rico? Por que o senhor tem isso? Por que o senhor tem aquilo? O que eu poderia fazer para ter o que o senhor tem? A liberdade que o senhor tem? E o pai daquele coleguinha começou a compartilhar com ele o que ele fez para chegar no objetivo que ele tinha e conseguir ter alcançado. E Robert Kiyosaki, então, ele pega aquelas informações, aqueles ensinamentos, e ele coloca em prática na sua vida. E ele fala assim: meu pai, um pai maravilhoso, que me deu a vida, que me deu a alegria de viver. Esse é o meu pai pobre, mas eu tive um pai rico, que ele me passou um legado, o como conquistar, o que conquistar, aonde eu posso chegar. O meu pai pobre me passou uma mente de escassez, que o mundo não me daria muita coisa.
Mas o meu Pai rico me passou um mundo de abundância, que o mundo é um mundo abundante, que qualquer pessoa com o conhecimento certo, a informação certa, a motivação certa, ela pode ter tudo aquilo que ela quiser. E Deus ele fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para Deus todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você crê que você pode ser um milionário, você pode ser um milionário. Se você não crê que você possa ser um milionário, você não será um milionário. É de acordo com o legado, quando você consegue captar o legado para a sua vida. E esse homem, financeiramente, ele se transformou num bilionário. Um bilionário reconhecido no mundo todo. E tem ajudado muitas pessoas de fato. Precisa conhecer a Cristo para que ele possa herdar a salvação. Mas serve como base e exemplo também para nós. Que o legado ele faz toda a diferença. Não, porque temos às vezes a crença que nós precisamos nascer numa família rica, nós precisamos nascer num lar cristão para que nós sejamos uma pessoa extraordinária, sejamos um homem ou mulher de Deus dedicado, um homem ou mulher de Deus que faça a diferença, um pastor genial. E não é. É o legado que Deus deixou por meio da sua palavra, que fará de nós com que nós sejamos pessoas extraordinárias no nosso tempo. Sejamos relevante, significativo para essa sociedade, para que resolvamos os problemas que essa sociedade ela tem e que irá também em alguns momentos da vida tentar nos causar dano. Mas se nós temos um relacionamento íntimo, profundo com Deus, nós iremos resolver essa circunstância. E Jesus vai ensinar para os seus discípulos que estar com Ele era bom, era importante. Porém, o mais importante era desenvolver um relacionamento com eles. E eles falaram, por que Jesus? O Senhor chegou e falou para o diabo, sai, o diabo saiu. E nós ficamos tempos e tempos e tempos. E Jesus disse, mostrou para eles, que eles não tinham relacionamento com Deus. Eles precisavam aprofundar o seu nível de relacionamento. Porque as bênçãos de Deus, elas são proporcionais ao seu relacionamento com Deus. Jesus mostra para os seus discípulos que a autoridade, o poder de Deus para resolver problemas, ele é proporcional ao relacionamento diário, constante, íntimo e profundo com Deus. Jesus mostra para eles que quando a vida de Jesus era uma vida de relacionamento, ele diz, eu não faço nada se não for pelo Pai. Se o Pai não me dá a direção, se o Pai não mandar eu fazer, eu não faço nada. A minha vida é direcionada pelo Pai. Eu não vou tomar atitude, eu não vou tomar decisões se não estiver alinhado com o Pai. Eu não vou falar palavras tops se não estiver alinhado com o Pai. E ele passava noites orando, madrugadas orando, relacionando com Deus. Ele não era como muitas pessoas que só ficam pedindo, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas ele tinha um relacionamento diário, de orar ao Pai, de se relacionar, de ter intimidade com o Pai. Porque ele sabia que o relacionamento e a intimidade com o Pai faria com que ele fosse mais assertivo nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu ser, como agir. Ele estava captando o legado de Deus, ele estava captando o caráter de Deus. Como eu devo planejar a minha vida, como eu devo reagir quando as pessoas elas me fazem mal. E ele passou muitos ensinamentos para nós. Falei assim, gente, eu vim mostrar o Pai para vocês. Quando me baterem da face esquerda, eu dou a direita. Quando for da direita, eu dou a esquerda. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Ele vem revelando que não era dele mesmo, você não é por mim. E Paulo ele diz, eu aprendi que não deva ser mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se eu viver na carne, viver por mim mesmo, eu vou tomar decisões erradas, vou magoar pessoas, vou me frustrar. Mas quando eu tomar decisões baseadas naquilo que Deus ele faz, a chance, a possibilidade de eu acertar, de fazer pessoas felizes, de fazer pessoas salvas, pessoas alegres, pessoas curadas, ela é muito maior.
E Jesus mostra então para os seus discípulos a importância do relacionamento íntimo com Deus, ter comunhão com Deus, não apenas dobrar o joelho para orar, falar assim, à noite eu vou orar a Deus e pedir a Ele uma bênção, mas não, acordar e falar, Deus, obrigado, eu te amo. Ao sair da sua casa, estar ali parado, ninguém está perto de você, você conversando, Senhor, eu te amo, obrigado, o Senhor me sondas e o Senhor me conhece. Vê em mim se há algo mal, algum caminho mal, para que eu possa corrigir. Quando você vai olhar Salmos, quando você vai olhar ali, você percebe que Davi, ele tinha esse relacionamento. Linda canção que o Milton cantou, ninguém o via. As pessoas olhavam para ele e achavam ele um coitado, achavam ele uma pessoa fora de si, que não tinha nenhum futuro, mas ele tinha relacionamento com Deus. E Deus olha para Davi e fala assim, não, eu posso contar com ele, porque ele quer e busca relacionamento comigo. E a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, porque ele queria realizar os planos de Deus. Ele queria entender os planos de Deus, a vontade de Deus. Ele queria viver nessa terra para fazer a vontade de Deus. Ele entendeu que ele era instrumento de Deus nessa terra para realizar o propósito de Deus. Ele entendeu que não era para ele viver a vida e aproveitar a vida ao seu bel prazer, mas era para cumprir a vida de Deus, os planos de Deus nessa terra. E no dia que ele quis fazer diferente isso, ele trouxe uma destruição terrível para a sua vida e muitos problemas para a sua vida, porque ele deixou de olhar para Deus, de pensar em Deus, mas se arrependeu depois, mas a consequência fica. Você pode se arrepender de ter falado uma palavra torpe, de ter magoado alguém, mas a consequência vai ficar ali. E por isso é importante nós tentarmos o máximo possível evitarmos palavras torpes, decisões erradas, para não deixar uma ferida ou uma cicatriz para o resto da vida. Situações irreversíveis. Deus perdoa, mas os seres humanos, eles têm o seu jeito de agir e de pensar. Davi, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. E nós temos que olhar para esses homens, olhar para os seus acertos e para os seus erros, e extrair deles, é o legado. A tua vida será poderosa nessa terra. E Deus, ele fala, Isaías capítulo 1, versículo 19, se vocês quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra, em todas as áreas, seja na vida sentimental, seja na vida conjugal, na vida financeira, familiar, social, espiritual, vocês vão comer o melhor dessa terra, se vocês conseguirem me ouvir. Mas se os seus ouvidos estiverem tapados, que você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir a vontade de Deus para a sua vida, você está frito e assado sem gordura, porque o versículo 20 diz, aqueles que me desprezam, aqueles que desprezam as minhas orientações, o que virão sobre eles serão espadas, porque Satanás, ele quer matar os seus sonhos, ele quer roubar a sua paz, e ele quer destruir a sua família, e se você não tiver a proteção de Deus, ele vai fazer isso contigo, até querer te levar para o inferno, até conseguir te levar para o inferno, porque ele não quer ver você feliz, ele odeia o ser humano, a criação de Deus, e por isso nós dependemos tanto de Deus. Deveríamos reconhecer a nossa dependência em Deus. Jesus não orava diante do demônio, Senhor, me dá força, me dá poder para me expulsar esse demônio. Não, ele dizia, demônio sai, e o demônio saía. Num instante, o demônio saía. Num instante, o problema saía, o problema acabava. Estava a pessoa lá, morta, viúva de Naim, passando, ele ora, o garoto volta à vida. O cego estava lá, tem muito tempo que eu estou aqui querendo entrar, e ele ora, na mesma hora ele é curado, ele é sarado. Bartimeu gritando, você é filho de Davi, o que você quer que eu faça? Eu quero ser curado. E ele ora, imediatamente ele é curado, porque o relacionamento, ele estava sendo construído diariamente, constantemente, permanentemente,
E não é me dá, mas eu te amo, eu te quero. Me ajuda, me orienta. Eu não sou nada sem ti. Como nós lemos o texto, sem Deus nada podemos fazer. E quando o homem se humilha, Deus exalta. Mas quando o homem se exalta, a Bíblia fala que Deus resiste aos arrogantes e ao soberbo. E por isso tem muitas pessoas que estão se autodestruindo, porque acham que o poder da sua força, o poder do seu braço, a sua influência para estar na posição que ele está. Não, eu trabalho, que eu consegui, não sei o quê. E se Deus não te desse saúde? E se Deus não tivesse colocado aquela pessoa estratégica na sua frente, na sua vida, como seria a tua vida? E se não tivesse acontecido, se Deus não tivesse aberto as portas, como seria? O que você... Sem Deus, nada podemos fazer. Tudo que temos, a vida, os sonhos, a vontade, Deus nos deu essa oportunidade, nós precisamos agradecer e reconhecê-lo diariamente. Então não reclame. As bênçãos de Deus, ela é proporcional ao seu relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento, quanto mais você ama, quanto mais você se dedica, quanto mais você reconhece as necessidades. Aonde há uma necessidade nessa igreja que eu possa suprir para que vidas possam ser salvas? Não para que eu possa ser reconhecido, não para que o pastor possa me reconhecer, não para que o irmão possa me reconhecer, mas para que eu possa suprir para que essas pessoas sejam salvas. Porque Jesus ele disse que aquele que serve, ele é o maior, não é aquele que é servido. Eu não sou o melhor, não sou maior porque eu sou servido nessa igreja, mas eu quero servir. E quando você serve, você é reconhecido por Deus. Você se torna o maior, porque você está servindo e ajudando aquelas pessoas a se aproximarem mais e mais de Deus. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, quanto mais profundidade, mais poder, mais autoridade. Chegar na sua casa, chegar na sua família, chegar no seu bairro, chegar na sua vizinhança, chegar no seu trabalho, chegar no seu relacionamento e você dizer: sai em nome de Jesus, eu não te aceito em nome de Jesus. E vai acontecer na hora, porque você não está pedindo ali, pelo amor de Deus, faça agora. Não, você teve um relacionamento com Deus. E a recompensa de um relacionamento íntimo, profundo com Deus, é poder para desfazer as obras do mal. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo o que você pedir, será feito. Tudo. Não é só isso, não é só aquilo, é tudo. Relacionamento íntimo, profundo com Deus. O que você faz para Deus